A segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois construção de Deus, segundo a graça que Deus me deu. Eu coloquei como experiente mestre de obra. O alcancei, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual já bem como está construído, de fato ninguém pode colocar outra alicerce diferente do que está aí. Já colocado, Jesus Cristo, acaso não sabe que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra da salvação, graças a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, a leitura vem dizer claramente no finalzinho. De fato, ninguém pode colocar um alicerce diferente do que já está aí. Já colocou. Por exemplo, a gente que já foi criado na igreja, foi crescido dentro da igreja. Você já foi ter esse alicerce. Os seus pais colocaram. Meus pais colocaram. A gente não pode colocar outro alicerce do mundo. Às vezes a gente se perde. Porque a gente deixa de... Primeiro o orgulho entra. A gente deixa de obedecer o pai e a mãe. Aí o mandamento, honrar pai e tua mãe. Quando a gente desobedece, desonrou o pai e a mãe. Não obedece. O que tem que acontecer? Tragédia, misérias, desgraças, tudo de ruim. E aí você vai cair nos outros mandamentos tudo, ó, em escada. Então, quando a gente colocou esse alicerce e mantém Jesus Cristo, a gente começa a fortalecer esse alicerce e então a gente já não coloca mais outro tipo de alicerce, que é o mal. De fato, o mal existe. Ele vem da gente para a gente cair na cilada deles. Mas quando a gente está no alicerce, firme no alicerce, a gente cai, mas levanta. Por que quando cai, levanta? Porque quando você vai para o mundo, quando a gente vai para o mundo, sai da igreja, vai para o mundo, acontece o quê? Tanta coisa de ruim, a gente se converte de novo. Aí levanta. Levantar o que? Vai se confessar e vai seguir de novo Jesus Cristo. Isso é o cair e levantar. E então, porque a gente aí agora, quando a gente sai da presença de Deus, a gente quer botar outra alicerce. E aí fala aqui. Já colocado Jesus Cristo, acaso não sabe que o seu santuário de Deus é o que o Espírito de Deus mora em vós? Ou seja, o Espírito de Deus mora em cada um de nós, como eu acabei de falar mais aí no Evangelho. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Se você destruir o santuário, quando a gente destrói o santuário, a gente faz como eu falei. Usar todo tipo de coisa que o mundo oferece. Errado é que a igreja não permite. Isso é usar o santuário, seu corpo, do Espírito Santo, para o mundo, para o inferno, para maldade. Você não pode fazer isso. Quando você começa a praticar isso, fazer isso, e não é só você, eu também. O que acontece? Deus o destruirá. Por que destruirá? Primeiro, ele vai deixar você cair para ver se você se converte. Cair de alguma forma, de algum contexto, porque várias pessoas, numa doença, em algo que aconteceu na sua família, uma morte, ou uma tragédia na família, sempre algo grande. Aí se você não converteu o coração, porque se você for de Cristo, uma pessoa do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, quando você uma tragédia na sua família, você desde se enfurecer mais, não, você abre o coração para Deus e abre para o arrependimento. Aí você
volta para Cristo. Se arrepende e volta para Deus. Mas quando você é muito orgulhoso, não tem Cristo, as pessoas endurecem o coração. Por isso que endurece mais o coração. Desde se converter, endurece mais o coração. Começa mais a blasfemar Deus. Blasfemar e falar todo tipo de coisa. Então essa pessoa não está no Espírito Santo. Ela não está cheia do Espírito Santo. Está cheia do que não presta. Porque o que faz a gente se converter não é os acontecimentos do dia a dia. Que faz você ou cair, ou ser de Cristo, ou você ser do inimigo. Não tem dois termos. Não existe você, por exemplo, uma pessoa que cai numa doença, ou está vivendo uma tribulação grande, ela está em dois caminhos. Ou ela vai se converter para Cristo, ou ela vai morrer e vai para o inferno. É dois caminhos, não tem outro caminho, não tem em cima do muro. Entende? Por isso que muita gente, quando acontece algo na família, deixa se converter para ir para o céu, não. É o contrário. Ela pega, endurece mais o coração, lembra da passagem, isso faz me lembrar da passagem do Egito. O Egito, ele não se converteu. Quanto mais Deus mandava praga, mais o coração dele endurecia. Quanto mais Jesus mandava praga, mais o coração dele endurecia. Quer dizer, para você e para mim, se cada um de nós, cada praga que vem para nós, cada problema, cada dificuldade, cada coisa ruim que vem para a gente, você tem duas ascendências, ou ser de Cristo, ou ser do demônio. Ou abrir o seu coração para Jesus entrar novamente e limpar, ou você endurecer mais ele. Você tem duas escolhas. Cabe a você e eu escolher. Aqui é para velho, para novo, não tem idade. E a idade não quer dizer nada. Quer dizer é o seu coração, seu interior. Ou abre o coração com a praga, com os acontecimentos, com as tragédias, com a doença, ou você já está assim, ou você fecha o coração. E se afasta mais de Deus. Se afasta mais de Deus. Porque na tendência Deus está querendo puxar você para Ele, não afastar você dele. Porque Ele sabe que a doença pode te converter. E aí você fez o quê? Se afastou mais. Então vamos refletir um pouco. Porque a gente não pode estar usando nosso corpo para tudo que é coisa. Que Ele mesmo vai destruir. Pois o santuário de Deus é santo. E vós sois esse santo. Repare que finalzinho dessa leitura. Pois o santuário de Deus é santo. O santuário de Deus é santo. Sem pecado, sem mancha. E vós sois esse santuário. Não é porque a gente peca que a gente não pode ser santo. Porque nós foi destinado a ser santo. Cada um de nós. Não é porque a gente peca que a gente não é santo. Mas quando você peca e se confessa, santificação. Santuário de Deus. Aí você se afasta das coisas do mundo. Bebedeira, cachaçada, bar, de certo lugar que você fica com roupa quarnua ou quarnu, não sei. Tipo, tem muitas coisas. Quando se ajunta para falar mal dos outros, quando se ajunta para xingar, quando se ajunta para falar mal das outras pessoas, blasfemar contra Deus. Tudo isso é você que está decidindo. Essas rodinhas de pessoas que se ajuntam para, tipo assim, falar, criticar os outros e te levar ao inferno junto com ele. Tenha medo dessas pessoas, se afaste. Deus fala, o próprio Deus fala, se afaste. Porque se as pessoas não querem ser santa com você, se afaste dela. Porque é melhor você ir para o céu do que você se juntar com ela e ir para o inferno. Não tenha medo de perder amigos ou parentes ou ninguém, não. Não tenha medo de perder ninguém, não. Deus fala, não se apega a ninguém. Ninguém nesse mundo, a não ser a Deus, a Jesus Cristo. Que aí você, se você se apegar a Jesus Cristo, você vai saber amar todos eles. Todo mundo. Que ele fala, amar uns aos outros como a si mesmo. Ele fala. E repare que ele fala isso. Então não é eu que estou falando, é Deus. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.